Fala aí, galera, beleza? Sobrescrita e sobrecarga de método, né? Dois pontos importantíssimos da OOP e da orientação a objeto que eu quero comentar um pouco com vocês aqui nesse vídeo, né? E dar umas dicas para vocês, então fica ligado. Galera, então é o seguinte, vocês veem que eu tô pegando muito no pé da orientação a objetos, né? Tô falando disso já uma série extensa aqui no YouTube, né? Isso tem um motivo, né? Vocês sabem que ano passado todo eu passei recrutando pessoas, como head de pessoas na SX, né? E, putz, cara, tem um gap enorme na orientação a objeto, né? A galera acha que sabe, eu às vezes acho que sei orientação a objeto também e caio do cavalo, né? Então tô fazendo essa série aqui para ajudar, né? Então o que acontece? É um assunto que é relativamente simples, né? Que é a sobrescrita e sobrecarga de método. Mas que às vezes pode ser difícil de explicar, né? E por que é importante saber a teoria? Muitas vezes, quando a gente começa um processo seletivo com alguém, a gente não tem a máquina, não tem um código ali para o cara digitar, escrever o código, né? Isso é normal, é uma prática, você bater um papo, saber se o cara sabe de orientação a objetos. Então, cara, como que você explica sobre escrita e sobrecarga de método, né? Sem ter um código ali, né? Às vezes eu sei que você faz isso, né? Mas você não sabe o nome, etc, né? Então as coisas ficam um pouco complicadas. Saber teoria, né? Ele te ajuda muito durante essa parte de processos seletivos, né? Então uma das perguntas que eu fazia sempre era a diferença entre sobrescrita e sobrecarga de método. E muita gente se embolava ali na hora de responder, né? Até porque não é uma coisa que a gente se pergunta no dia a dia, né? O que é a sobrecarga de método? É a possibilidade de a gente escrever diferentes versões de um método que a gente tem. Então você tem o método editar, né? Então você tem editar, né? Você tem 3 vezes esse mesmo método, mas com assinaturas diferentes. O que significa assinatura diferente, né? Ele recebe parâmetros diferentes. Então você não pode ter o mesmo tipo de parâmetro, né? String, não vai funcionar. Mas se você tiver, por exemplo, uma string em um, 2 string em outro, 3 string em outro, né? Daí ele funciona. Então, se você troca a assinatura do método, né? Como a gente tem aqui nesse exemplo, né? Eu tenho 2 edits aqui, ó. Eu tenho um edit com string name, um edit com string name e e-mail, né? Os nomes são iguais, o retorno é igual, mas os parâmetros eles são diferentes, né? O mesmo acontece nos métodos construtores aqui, né? Se a gente notar, eu tenho aqui public customer, que é um construtor parameterless, né? Sem parâmetro, vazio, e depois eu tenho um public customer aqui onde eu recebo um string name e um string e-mail, né? Então essa é uma prática muito comum da gente ter também no nosso dia a dia, né? Ter 2 construtores, um construtor parameterless e um construtor com os parâmetros que a gente precisa, tá? Então isso é a sobrecarga de método, né? A gente está sobrecarregando ele, né? A gente tem N versões dele, tá? A sobrescrita de método é simplesmente a possibilidade de a gente usar o override, né, que a gente tem, de a gente sobrescrever o método, ou seja, o método já está escrito, ele já vem na base de algum lugar, né? Toda classe que a gente cria no .NET, né, ela herda do system, né, de uma classe base, né, do .NET. E essa classe base, ela tem sempre um método chamado toString. Então, se você criar uma classe, colocar qualquer propriedade nela e chamar essa classe .toString, né, ele vai printar algo na tela, né? Então, no caso, como não tem, se você não tem a sobrescrita desse método, né, por exemplo, ele vai printar o tipo do objeto, por padrão, tá? Então, ele vai printar lá o namespace, né, que no nosso caso aqui é OOP, .customer, vai printar isso na tela, tá? E uma das coisas que eu sempre faço, se vocês acompanham os cursos aí, é sobrescrever o método toString, né? Então, aqui no exemplo eu tenho isso, ó, tenho public override string toString, né? Ou seja, override, né? Estou sobrescrevendo, é uma sobrescrita de método no toString, e no retorno dele eu retorno o name, né, do customer, né? Ao invés de simplesmente deixar ele retornar o tipo do customer, né? Então eu faço isso com address, com os meus value objects, gosto bastante de usar essa prática, até mostrei nos vídeos anteriores aí, né? Então o que acontece? Toda vez que a gente der um console.writeLine customer, né, ou console.writeLine customer.toString, né, ele vai escrever um nome do nosso customer, ao invés de escrever o tipo dele, né? Então a sobrescrita de método, ela é feita desse formato, né? E aí isso é possível, né, através de um modificador. Eu coloquei até no meu Instagram, tá rolando várias perguntas de OOP que eu tô colocando lá, né? E eu coloquei lá a finalidade do modificador virtual, né? É justamente permitir que a gente faça a sobrescrita de método, né? Então eu criei aqui uma classe person. E dentro dessa classe person, eu criei, né, tem uma propriedade ID aqui, né? Isso aqui é só para ilustrar, gente, não
É só um exemplo, tá? E aqui dentro eu criei um método chamado ChangeID e coloquei um virtual nele. Então, public virtual, né, ChangeID, para a gente poder mudar o ID dessa pessoa. A nossa classe customer, né, ela herda de pessoa, ela faz uma herança aqui. Logo, a gente pode dar um override também no ChangeID aqui embaixo, né, igual a gente fez com o toString, tá? Então, toda vez que você coloca o virtual aí, ele permite que a gente utilize o override, né, sobrecarga, a sobrescrita desse método, tá? Isso é muito utilizado também em alguns ORMs, como o NHibernate, por exemplo. Ele exige que suas propriedades sejam todas como virtual, para que ele possa criar os proxies dela, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado sobre escrita e sobrecarga de método aí. Uma forma bem simples para vocês, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.